bom demais. Eu fico feliz demais de estar aqui. Bom rever grandes amigos e pessoas tão especiais. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, no versículo 6, e nós vamos refletir um pouco na palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem feito e tem nos dito nesse tempo. Muito bom estar aqui, agradecer ao Juan. Juan é um amigo, sei que ele não está aqui, mas eu conheço o Juan há tantos anos, há mais de 10 anos, pelo menos uns 10, eu nem sei fazer a conta mais. Quando a gente era adolescente, a gente ia para projeto missionário junto, então é uma alegria muito grande ter essa amizade com o Juan há muito tempo. Conhecendo o Juan, eu conheci o Renan, que está aqui, o irmão dele, né, pastor de jovens de vocês. E é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. 1 João 2, eu sei que eu falei o 6, mas eu queria que a gente começasse a ler a partir do versículo 5. Quem achou diz, eu achei. Quem não achou diz, espera aí. Todo mundo achou, então vamos ler a partir do versículo 5, que diz assim: mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, e nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Vamos ler o versículo 6 de novo? Todo mundo junto? Pode ser, você vai ler na sua versão, do jeito que está aí na sua Bíblia mesmo, pode ser? Vamos lá. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Independente da versão que você leu, o certo é que o texto ensina a gente que a gente precisa andar como Jesus andou. Amém? Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos. Senhor, nós estamos muito felizes de estar aqui, reunidos como igreja do Senhor. Nós não estamos na igreja, nós somos a igreja. E quando nós nos reunimos nesse local, sabemos, ó Deus, que o Senhor tem grandes coisas a tratar no nosso coração, coisas que realmente nós precisamos ouvir. Pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas e pedimos, ó Deus, que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, para que a gente possa compreender a Tua mensagem nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Gente, há algum tempo a gente tem percebido um fenômeno estranho que está acontecendo, de um povo que se diz cristão, mas que não vive o que Jesus ensina. Um povo que se identifica com Jesus, que carrega o nome de cristão, que diz para as pessoas que creem em Jesus, mas que na verdade não põe em prática aquilo que Jesus ensina. Ser discípulo de Jesus, quando a gente fala isso, ser discípulo de Jesus, a gente precisa entender que implica muito mais em se identificar com algo, mas tem que ter algo na prática, uma atitude. Implica mudança de vida, implica atitude, implica copiar Jesus e viver como Jesus viveu. Mas por alguma razão, e aí eu sei que a gente tem um legado muito grande que foi nos passado, que nos ensinou, infelizmente, a ser assim, nós nos identificamos com Jesus, mas não colocamos em prática. Isso em muitas coisas na vida. E esse povo que tem vivido dessa forma, diz ser um seguidor que não segue, um cristão que não pratica, um cristão não praticante, alguém que se identifica, que se agrada das ideias, mas que não coloque em prática porque acha que isso não faz muito sentido para você. Bom, isso não faz sentido nenhum para ninguém, se identificar com alguma coisa e não colocar isso em prática. Infelizmente, muitas pessoas têm decidido fazer assim, carregar o nome de Jesus e nada mais. E aí eu fico pensando como teria sido o encontro de Jesus com seus primeiros discípulos, se ele tivesse pedido para aqueles discípulos apenas se identificarem com Jesus e não o seguirem. Vocês lembram do encontro de Jesus com seus primeiros discípulos, os pescadores, quando ele fala, olha, venham, me sigam que eu vou fazer de vocês pescadores de homens.
Jesus não chegou para eles e disse assim: galera, é o seguinte, vi que vocês são pescadores aí, muito legal, cara, eu gosto de peixe também, e eu queria que vocês se identificassem comigo. Ah, é, Jesus, mas como é que funciona isso? Não, você vai simplesmente se identificar comigo. Eu vou começar agora a pregar por aí, mas aí vocês falam que creem em mim aí de onde vocês estão mesmo. Não precisa fazer nada, não precisa me seguir, não precisa mudar de atitude, não precisa fazer mais nada, só dizer que me segue. Mas Jesus, o Senhor é um mestre, o Senhor é um rabi, nós queremos entender o que o Senhor está querendo dizer. Você está dizendo que a gente vai se identificar apenas? Sim, eu quero é isso. Você já parou para imaginar nessa cena quanto que ela não faz sentido nenhum na nossa cabeça? Não faz sentido, porque quando Jesus chama os seus discípulos, ele os chama para poder realmente colocar em prática aquilo que Jesus tinha ensinado. Eu fico lembrando que dessas digitais influências, né, hoje em dia, que recebem produtos para anunciar, mas não usam. Pessoas que simplesmente divulgam algo que não experimentam. Eu sei que o exemplo é muito ruim, mas quando a gente não vive Jesus, a gente está divulgando algo que a gente não vive. A gente está simplesmente publicando algo que nós não praticamos. E a gente sabe que a nossa vida não pode se resumir a isso. Então por que tanta gente vive dessa forma? Porque talvez essas pessoas perderam de vista o que significa ser discípulo de Jesus. Essas pessoas entenderam errado o que é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus não é aquela ideia de que eu vou fazer o que eu quiser e simplesmente Jesus vai me abençoar porque eu estou frequentando um lugar. Não. Nós estamos acostumados com a ideia de um cristianismo moldável, em que é tudo muito tranquilo. Se concordar com aquilo que eu creio, eu vou seguir. Se não, eu vou sair desse lugar, vou frequentar um outro lugar, até eu me encontrar e achar aquilo que eu realmente acho que é bom para mim. Mas quando a gente se depara com Cristo, a gente entende que ser cristão é totalmente diferente disso. A gente precisa entender que ser cristão não é colocar a minha fé, moldar a minha fé, mas sim moldar a minha vida na fé que eu creio. C.S. Lewis uma vez disse: se você está à procura de uma religião que te deixe confortável, definitivamente eu não te aconselharia o cristianismo. Porque Jesus nos deixa realmente em uma situação desconfortável, de abandonar as nossas vontades, de abandonar aquilo que nós acreditamos, para passar a viver aquilo que Cristo nos ensina. E aí, esse cristianismo moldável que a gente está chamando aí, que está vendo nessa sociedade, eu brinco com os meus adolescentes, meus jovens. Eu sou pastor em Divinópolis, uma cidade bem perto aqui, e eu brinco com eles que esse tipo de cristianismo é um cristianismo Nutella, um cristianismo que a gente simplesmente vê algo maleável, simples, mas Jesus nos chama a ser discípulos radicais. Discípulos radicais. Quero te indicar um livro, se você puder ler O Discípulo Radical, de John Stott. Muito importante esse livro, porque ele realmente diz aquilo que eu estou comunicando aqui aos irmãos. O cristianismo raiz, aquele cristianismo que se alicerça em Cristo, aquele cristianismo que não se molda, mas aquele que vive para Jesus, vive radicalmente para Ele, vive radicalmente por Ele, e vive radicalmente nele. E quando a gente começa a viver dessa forma, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não é para Jesus, por Jesus ou em Jesus, eu radicalmente não vou me envolver, porque eu entendo que isso não faz bem para mim. Ser cristão de verdade é isso, é a gente ser discípulo de Jesus. O conceito de discípulo está muito ligado com a nossa vida cristã, porque nós também temos uma falha histórica no discipulado, em que a gente acha que ser discípulo de Jesus é frequentar um ambiente, é estar numa igreja, é estar num local. Mas a gente está precisando voltar a entender o que é ser discípulo, a viver o discipulado na prática. Discipulado na prática é quando um discípulo quer viver exatamente como o seu mestre.
aprende com o seu mestre e quer colocar em prática aquilo que o mestre diz. E nos dias de Jesus, aqueles discípulos, lembra que eu contei aqui a história? Aqueles discípulos entenderam isso e começaram a seguir Jesus de verdade. Aonde Jesus ia, eles iam atrás. O que Jesus fazia, eles faziam, porque Jesus era seu rabi, o seu mestre. Para onde ele fosse, os discípulos iam com ele, aprendendo com o seu ensino. O discípulo não é apenas alguém que segue, mas alguém que realmente coloca em prática o que aprende. Quando Jesus chamou os seus discípulos, eles entenderam isso. Talvez eles não entenderam aonde Jesus os levaria naquele momento, mas eles começaram a fazer tudo o que Jesus fazia. Porque o discípulo radical, ele começa a andar como Jesus andou. Ele começa a viver como Jesus viveu. E meus irmãos, atualmente muito do que a gente tem visto nessa sociedade nos leva a viver o oposto disso tudo que a gente está ouvindo. Faz a gente não viver como Jesus viveu, faz a gente não ser discípulo. Então, como pessoas que querem ser discípulos de Jesus, nós precisamos andar como Jesus andou, e a gente precisa começar a subverter essas realidades, a mudar essas realidades. Você é discípulo de Jesus no seu trabalho, você é discípulo de Jesus na sua faculdade, no seu colégio. Você é discípulo de Jesus aonde você está. E você é responsável aonde você está, a ser Jesus ali para aquelas pessoas. Porque nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. Muito dificilmente alguém que não conhece a Cristo vai pegar a Bíblia para ler. Mas ela vai começar a olhar para você e ter referência daquilo que você diz crer. Geralmente a gente chama muita gente para a igreja, desses cristãos não praticantes, e eles não vêm. Talvez porque eles não veem Jesus em nós, porque nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. Mas eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Deus te chama para você mudar essa realidade. O desafio que você tem na sua vida é transformar a realidade na sua volta. E eu quero te encorajar a viver o que Jesus espera que você viva, e não aquilo que você quer viver. Jesus não nos chama a fazer aquilo que nós somos bons para fazer. Jesus nos chama para fazer aquilo que Ele quer para fazer. Porque se a gente for pensar que Jesus nos chama só para aquilo que a gente é bom, talvez eu não estaria aqui hoje. Talvez você não estivesse aqui hoje. Porque talvez os pastores antes do Juan aqui nessa igreja também não estariam aqui hoje. Mas eles vieram, muitos deles cruzaram o Atlântico, simplesmente para estar aqui e viver o que Jesus esperava para eles. Já parou para pensar que você precisa viver assim como eles? A gente está começando a viver uma realidade que nos impede a viver como Jesus andou. Mas eu quero que você sonde seu coração e se pergunte: o que tem te impedido de andar como Jesus andou? Quais são as áreas da sua vida que você precisa mudar? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos fazer todos os dias. O que nos impede a viver como Jesus andou? No nosso lugar, o que faria Jesus? Na minha posição, aqui, a decisão que eu preciso tomar hoje, o que faria Jesus? E se a gente deseja ser como Jesus, a gente precisa tomar algumas atitudes, e a primeira delas é conhecer Ele. Conhecer a Jesus de verdade. Pode até parecer engraçado, para a gente andar como Jesus andou, a gente precisa conhecer Jesus. Sim, porque muitos de nós não conhecemos Jesus. Nós conhecemos a ideia do que os outros têm de Jesus. Nós conhecemos o que foi nos passado sobre Jesus. Nos Estados Unidos é muito engraçado, porque você vê as pessoas usando um termo, eles falam diz, que é a abreviatura de Jesus, diz. E Jesus virou uma expressão, e muitos não conhecem essa expressão, não conhecem o verdadeiro sentido dessa expressão. O que é Jesus para você? Jesus é uma ideia?
É uma ideia que foi formada e foi passada para você? Não, Jesus é Deus. E você precisa conhecer esse Deus. Você precisa se relacionar com esse Deus. Jesus é maravilhoso porque Jesus, Ele tira Deus do mundo das ideias e coloca Deus no mundo das relações. A gente tem muitas ideias sobre Deus, você tem ideias sobre Deus, eu tenho ideias sobre Deus. Eu acredito muita coisa que foi me passado por ideias que eu tenho de Deus. Mas eu só consigo viver isso quando eu tiro Deus dessas ideias e começo a me relacionar com esse Deus. Começo a viver esse Deus. Começo a ter relacionamento com as pessoas baseado naquilo que esse Deus me ensinou, no relacionamento que eu tenho com Deus. E olha, desculpa ser um pouco clichê, mas a gente só consegue fazer isso se a gente ler a palavra de Deus. A gente só consegue se relacionar com Jesus se a gente ter um tempo de qualidade todos os dias com a palavra de Deus. Seja através da oração, da palavra de Deus, de louvores, nós precisamos conhecer a Jesus. E isso nos leva a ter um relacionamento com o próprio Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que testifica de Jesus, ele aponta para Jesus. O Espírito Santo não é caracterizado por nenhum tipo de desordem ou nada do tipo. O Espírito Santo, ele é caracterizado por apontar para Jesus. Então a pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que é cheia de Jesus. E se você quer ser cheio do Espírito Santo, quer andar como Jesus andou, você precisa ser cheio de Jesus. A gente só realmente conhece Jesus quando tudo na vida se torna menos importante que Ele. Conhecer um Jesus é um processo, meus irmãos, é um processo. Eu estou conhecendo Jesus. Mas pastor Mateus, o senhor é pastor? Sou. Mas eu ainda não conheço Jesus da forma que eu queria conhecer. Mas você está pregando para a gente? Sim. Mas eu preciso conhecer Jesus todos os dias. E eu quero te desafiar a fazer isso também, a todos os dias se dobrar diante do Senhor e buscar conhecê-lo. E conhecer, tendo tempo de qualidade todos os dias na sua vida com Ele. Experimentar, conhecer Jesus. E se você está se achando suficientemente conhecedor da palavra de Deus, eu quero te dizer, esse é o problema da sociedade, achar que conhece Deus demais. Nós já achamos que sabemos demais, que a gente já viveu demais, mas a gente precisa pedir ao Espírito Santo que nos ensine todos os dias a buscar Jesus, e a conhecer a Jesus, e passar a viver para Ele. Meu irmão, se você tem problema de agenda, peça ao Espírito Santo ajuda, para que você possa buscar tempo, para ter momentos de oração durante o dia, para ler a palavra de Deus. Eu sei da nossa rotina, eu sei que a gente é muito corrido mesmo, que a gente vive uma vida louca, cheia de compromissos, mas nada nessa vida é mais importante que Jesus. Eu como pastor, eu visito a semana inteira, e se bobear, eu mesmo não tenho tempo para ler a palavra de Deus, mas se eu não me esforço e dou um jeito na minha vida, eu não vou conhecer Jesus. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo ajuda. Eu morava aqui em Belo Horizonte até março desse ano. Estou pastoreando em Divinópolis, tenho 1 ano e meio, mas só me mudei para lá em março desse ano. E eu sei da rotina que eu vivia nessa cidade. Eu sei da rotina que eu vivia de acordar 6 horas da manhã e ir dormir meia-noite, por causa de trabalho, por causa de serviço, por causa de faculdade. Eu sei muito bem o que é isso. Muitas vezes nós somos traídos pela nossa própria agenda. Mas eu quero te pedir, em nome de Jesus, não coloque acima de Jesus nenhum compromisso da sua agenda. Viva para Jesus, conheça, busque, vai valer a pena isso. Vai valer a pena isso. Conheça Jesus. A gente viu no 1 João, no capítulo 2. Eu quero que você volte ao texto para mim, no versículo 1, que diz assim: meus filhinhos, eu escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem mais.
Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Quem é o advogado, meus irmãos? Jesus Cristo justo. Versículo 2: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Sabe por que você precisa conhecer Jesus? Porque Ele é o único advogado que pode resolver a sua situação. E o mais legal é que Ele não cobra nada, é pela graça, meu irmão. É pela graça. Ele não vai te pedir um honorário, Ele não vai te pedir porcentagem na sua causa, pelo contrário, Ele já te deu de graça. E se a gente não conhece esse Jesus, nós estamos sem defesa. Se a gente não vive para esse Jesus, nós estamos perdidos. Mas quando nós conhecemos a Jesus, e confessamos o seu nome, e vivemos para Ele, Ele traz solução para a nossa vida. Jesus é a solução para você, meu irmão. Por isso, a segunda coisa, você precisa obedecer. Primeiro você precisa conhecer, a segunda você precisa obedecer. Por quê? Porque no versículo 3 diz: e nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Nós só conhecemos Jesus se nós obedecemos. Porque quando a gente conhece Jesus, Ele nos ensina a obedecer. João 14, 21 diz: aquele que tem, Jesus disse, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me ama, será amado pelo meu Pai, e eu virei e o manifestarei a Ele. Eu também o amarei e o me manifestarei a Ele. Meus irmãos, nós vivemos nessa sociedade um relativismo ético-moral, em que tudo não tem nada a ver. Tudo é relativo, as verdades são relativas. Essa é a frase: você acha mesmo? Tem nada a ver, não é bem assim. Vamos repensar, eu acho que a gente precisava rever. Mas quando a gente conhece Jesus, a gente entende que não é nada a ver, pelo contrário, tem tudo a ver. Tudo na nossa vida tem a ver com Jesus. Aquilo que eu digo, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, aquilo que eu relaciono com as pessoas, tudo tem a ver com Jesus. Para quem não é discípulo, tudo é relativo, mas para quem é discípulo de Jesus, tem tudo a ver, porque a verdade é inegociável. A verdade de Jesus é inegociável. Por isso o discípulo anda como Jesus andou o tempo todo, vive para Ele o tempo todo, e não é apenas no culto de domingo, ele precisa obedecer todos os dias. Meus irmãos, Jesus não nos ensinou a congregar na igreja no domingo. Jesus nos ensinou a viver como Ele viveu todos os dias da semana. Às vezes a gente chega no culto de domingo e fala: nossa, não gostei do culto. Achei o culto aquilo assim, achei que o culto foi meio para baixo. Palavra do pastor, poxa, saiu lá de Divinópolis, prega nada, coitado, fala nada bem. Coitado, nossa, Deus o tenha, em nome de Jesus. Não gostei do culto, mas por quê? Porque a gente foi ensinado que a gente precisa cultuar no domingo. E a gente cria uma expectativa de um culto no domingo, mas Jesus não ensinou a gente isso. Jesus nos ensinou a cultuá-lo todos os dias com as nossas atitudes. Então o culto de domingo, ele é um resumo do meu culto semanal. Se eu não cultuo a Deus durante a semana, meu culto de domingo vai ser muito ruim. Porque eu não vou ter vivido nada com Deus. Quero te perguntar, qual foi a última experiência que você teve com Deus? Você está vivendo das experiências dos outros ou você tem a sua própria experiência com Deus? Essa semana, esse mês, esse ano, porque tem gente que está vivendo experiência de 1900 e lá vai pedrada. O discípulo entende o que o mestre ensina e faz o que ele manda. O que ele fala para a gente não fazer, ele também não faz. Porque para andar como Jesus andou, eu preciso a cada dia reconhecer os seus mandamentos e as suas ordenanças. Uma delas nós vamos fazer aqui hoje, a ceia do Senhor, uma ordenança do Senhor. E o maior mandamento, meus irmãos, que Jesus nos deu,
e que Ele nos ensina que a gente precisa obedecer é o amor. Por isso, você precisa amar. Mas antes, eu queria só citar essa frase de Charles Spurgeon. Gostei muito da pastoral de hoje, é uma pastoral do Charles Spurgeon. Ele disse assim: fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus confia nele, aquele que confia em Deus obedece. Obedecer a Deus faz parte da nossa confissão de fé. Se você crê em Deus, você obedece. E o maior mandamento é o amor, por isso você precisa amar. Você precisa amar. O versículo 5 diz, que a gente leu: mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Quem obedece tem em si o amor de Deus aperfeiçoado. O versículo 9 diz assim: quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Mas quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quem vive radicalmente para Jesus precisa abrir mão das suas próprias vontades, do seu senso de justiça, e começar a viver para Jesus. A gente está precisando abrir mão dos nossos preconceitos. A gente está precisando abrir mão da nossa vontade de fazer justiça com as próprias mãos e começar a viver como Jesus viveu. Jesus era conhecido, meus irmãos, não se escandalize, mas é verdade, Jesus era conhecido por andar com prostituta. Ele andava com mulheres, que na época eram um absurdo para a cultura, um homem ser visto com uma mulher na rua. Jesus subverteu a realidade daquela região, daquela cultura. Ele era conhecido por amar pecadores e andar com publicanos, cobradores de impostos, que eram tidos como traidores. Agora, fala para um cristão hoje andar com uma prostituta, para demonstrar o amor de Deus para ela. Primeiro ele vai ser julgado: está andando com prostituta, está envolvido, está em pecado, tem que ter a disciplina. A gente está precisando abrir um pouco mão. Não estou dizendo que você vai sair andando com prostituta, irmão, não é isso, não é isso. Estou dizendo que a gente precisa começar a olhar para o irmão, para o próximo, com mais compaixão, com o amor de Deus. Começar a abrir mão do nosso olhar e fazer com que o nosso olhar seja o olhar de Cristo em outras pessoas. E tem 3 mentiras nesse mundo que nos impedem de sermos discípulos verdadeiros, de amar verdadeiramente. A primeira mentira que esse mundo compartilha é o narcisismo, em que a gente precisa gostar demais de si. A gente acha que é o centro do mundo, e tem tanta gente narcisista nesse mundo. Isso nos impede a amar. A segunda mentira são aquelas filosofias ou práticas que colocam o homem como centro de todas as coisas. O antropocentrismo, o homem é o centro, então ele precisa fazer o que lhe agrada. E quando a gente só faz o que nos agrada, nós vamos estar ferindo o outro, e principalmente ferindo ao Senhor. A terceira mentira é aquela mentira da qual se tornou a frase tão conhecida hoje em dia: meu corpo, minhas regras. Eu vou me amar primeiro, meu corpo, minhas regras. Isso é uma mentira, porque quando a gente aceita Jesus, a palavra de Deus diz que nós passamos a ser templos do Espírito Santo. Então o nosso corpo não é o meu corpo, eu sou corpo de Cristo. Eu sou corpo de Cristo. Então, se eu sou corpo de Cristo, eu passo a viver não pelas minhas regras, mas pelas regras do Espírito Santo, pelas regras de Jesus. Então não tem dessa de meu corpo, minhas regras. Meu corpo é corpo de Cristo, então regras de Cristo. Para a gente não cair nessas mentiras, a gente precisa entender o que é o amor. A gente precisa entender que a gente precisa amar. E eu sei que nesse tempo, a PIBBH tem falado tanto sobre um amor que serve,
sobre um amor que gera serviço, que ensina na prática o que é o amor. Um pouco para frente, em 1 João no capítulo 4, eu gosto muito desse texto, versículo 8, que diz: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Não gosto muito dessa versão. Eu gosto de uma versão que eu peguei do próprio grego, que diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus ama. Porque quando a gente fala que Deus é amor, parece que Deus é uma ideia. Mas lembra que eu disse que Jesus tira Deus das ideias e coloca Deus no campo das relações? Então quem não ama não conhece a Deus, porque não se relaciona com Deus. E não vive esse amor na prática, nos relacionamentos. Por isso quem ama conhece a Deus, porque vive o amor de Deus na sua vida. Deus é amar, portanto, quem conhece a Deus ama, na prática, serve com o seu amor. John Stott disse assim: Deus quer que o seu povo se torne como Cristo, pois semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o seu povo. A vontade de Deus para você é que você ame, que você viva o amor, que você passe a amar o outro, que você viva esse amor verdadeiro. Você tem amado as pessoas ao seu redor? Por último, para a gente andar como Jesus andou, a gente precisa morrer. Claro que não fisicamente, estou dizendo que aqui a gente vai se matar, mas nós precisamos morrer para as nossas próprias vontades. Versículo 15, 1 João 2,15: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então veja, a gente precisa amar, mas não as coisas do mundo, mas amar ao Senhor. Versículo 16: porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, isso não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como todos os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós estamos precisando voltar à reflexão das nossas vidas e pensar: qual é a cruz que eu preciso levar? O que eu preciso matar na minha vida? O que eu preciso acabar na minha vida para viver aquilo que Deus tem para mim? E dizer assim como Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Todas as vezes que eu me rendo à fofoca, à maledicência, promiscuidade, todo tipo de indecência, pornografia, eu estou dizendo que Cristo não vive em mim, com as minhas atitudes. E tem tanta gente preocupada em agradar vontades de homens, vontade até mesmo religiosamente falando, mas a gente é chamado hoje a mortificar a nossa carne e dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não quero viver para o mundo, eu não quero viver o que o mundo me oferece, eu quero viver a vontade de Deus, porque aquele que vive a vontade de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, nós não podemos ser um no domingo e outro logo na segunda. A gente precisa ser como Cristo todos os dias da semana. Se Cristo vive na gente, eu preciso mostrar para a minha carne toda hora, todo dia, com toda humildade, sabendo que eu sou fraco, sabendo que a carne é fraca, eu sei disso, mas eu preciso pedir misericórdia a Deus, para que eu possa vencer o pecado e viver para Jesus todos os dias. Sabe qual que é a maior prova que eu já morri para mim? E que Cristo vive em mim? É quando eu começo a olhar para o próximo com um olhar de mais graça do que de acusação. Porque Jesus olhou para a gente com mais graça do que com acusação. Quando eu entendo que eu já morri para mim, mas Cristo vive em mim, eu vivo muito mais o perdão do que o remorso. Porque Jesus nos ensinou que se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado. Quando a gente começa a demonstrar muito mais o amor do que indiferença com o próximo.
muito mais misericórdia do que o nosso próprio senso de justiça. Por fim, eu quero orar por você antes da gente participar da ceia do Senhor. Eu entendo que a gente precisa começar a fazer algumas reflexões agora, diante disso tudo que a Bíblia nos ensina. Primeira coisa, será que eu tenho vivido para Jesus de verdade? Será que eu tenho andado como Jesus andou? Como tem sido a minha vida com Deus? A minha vida demonstra que eu vivo para Jesus ou eu vivo para mim mesmo? A segunda reflexão é, antes de participar da ceia do Senhor, eu preciso sondar o meu coração e começar a ver aquilo que Paulo chama de discernir o corpo. Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios 11 que a gente precisa, antes de participar da ceia, discernir o corpo. Discernir o corpo não é olhar para o meu corpo, mas o corpo de Cristo. Porque muitas vezes nós queremos e dizemos que andamos como Jesus andou, mas tem gente do nosso lado do banco da igreja que está passando dificuldade e eu não olho para ele. Discernir o corpo é olhar para o meu irmão com misericórdia, e quando ele está passando por luta, eu ajudá-lo. Discernir o corpo é eu entender que o meu irmão precisa do meu amor, não é só os perdidos, o meu irmão precisa do meu amor. Discernir o corpo é, antes de tomar a ceia, entender que para ser corpo de Cristo eu preciso de fato viver Jesus na vida do meu irmão. Discernir o corpo é, antes de participar, se eu estou com algum problema com alguém, se eu estou sem perdoar, se eu estou com ódio de alguém, eu preciso resolver isso antes. Então o segundo compromisso é, antes de tomar a ceia, vamos tentar discernir o corpo e fazer um compromisso com Deus de que vamos resolver isso. Terceiro, você que nunca ouviu a mensagem do Senhor Jesus e hoje entendeu aquilo que Jesus tem para você, que você precisa morrer para as suas próprias vontades e viver para Jesus, esse é o momento de você se entregar a Ele. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Se você tem algum desses 3 desafios que você precisa ter na sua vida, eu quero te desafiar a fazer isso. Se não, eu queria que você orasse pelo seu irmão do lado, porque isso é discernir o corpo. Discernir o corpo é viver isso. Hoje você tem a oportunidade de matar o velho homem e viver para Jesus. Ore pela pessoa do seu lado em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos assumir um compromisso contigo de andar como Jesus andou. Nós queremos viver de verdade um relacionamento com o Senhor. A gente não quer ter ideias de Deus, nós queremos nos relacionar com o Senhor. Ó Deus, e se para isso nós precisarmos agora tomar outras atitudes, como pedir perdão, como voltar atrás, como ceder um pouco, ó Deus, nós vamos fazer isso nessa noite. Nós queremos discernir o corpo. Ó Deus, se tem alguém aqui necessitado de ajuda, nos ajude, Deus, a ser o auxílio do Senhor na vida do nosso irmão, a ser usado pelo Senhor para abençoar em nome de Jesus. E Deus, se alguém aqui entendeu a tua mensagem pela primeira vez e quer se render ao Senhor, Deus, transforma esse coração nesse momento. Que não mais viva essa pessoa, mas que o Senhor Jesus viva no coração dela. Que essa pessoa seja transformada e viva a vontade do Senhor na vida dela. Deus, nós não queremos participar da ceia indignamente.
Nós queremos, antes de tudo, andar como o Senhor andou. Em nome de Jesus. Amém.